iremos ministrar esta palavra. Diz assim a palavra do Senhor: o próprio Espírito testifica com o nosso próprio... Estou sem. Com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que Espírito é esse que testifica com o Espírito de Deus? O nosso, né? O nosso Espírito, ele testifica. O nosso Espírito, ele testifica que nós somos filhos de Deus. E como que nós vamos poder identificar isso? Irmão, para nós entender que nós somos salvos pela graça de Deus, precisamos de ter um pouco mais de conhecimento e também precisamos ouvir um pouco mais a voz de Deus. Então, assim, o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 16, ele diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito e nós entendemos que somos filhos de Deus. O interessante é que quando a gente ouve a voz de Deus, a gente sabe que Ele está falando conosco. E há uma testificação do nosso Espírito com Ele. Não temos confusões e nem ficamos se perguntando: será que é Deus? Será que é Ele que está falando? Então, nós que somos escolhidos, a gente sabe que existem um Deus soberano, que quando nós ouvimos a sua palavra, há uma confirmação. Né? Diferente que quando nós vivíamos num sistema que existia várias bofetadas, né, que a gente chamamos de profetadas ou bofetada, que um se levantava e profetizava: eis que eu sou o teu Deus, que te falo assim, tarará, tarará. Mas o Espírito não testificava. E a gente não conhecia e ficava aquela dúvida: será que é Deus que está falando comigo ou será que é o homem que está falando? E muitas das vezes a gente ficava sem compreender, irmão. Por que nós ficávamos sem compreender? Porque o Espírito não testificava. Mas hoje é bem diferente. Hoje é bem diferente nós entender sobre isso. Porque quando Deus fala conosco, nós entendemos porque o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus. É muito diferente. Não há dúvida. Então nós se alegramos, nós recebemos, porque verdadeiramente a gente sabe que Deus fala conosco. E eu preciso de um profeta para falar comigo hoje, para Deus falar comigo? Eu preciso de quê? Não, irmão. Hoje eu não preciso de profeta, não preciso de pastor, não preciso de missionário, não preciso de vaso, não preciso... Não, eu hoje literalmente eu entendo a voz de Deus. Por quê? Porque eu sou salvo, porque eu sou escolhido, porque eu sou um vaso de honra, eu sou uma semente boa. Então hoje eu entendo a voz de Deus. Mas antigamente ficaria confuso, virava uma confusão. Como é que eu vou identificar se eu verdadeiramente sou um vaso de Deus? Se verdadeiramente eu sou um escolhido de Deus? Se verdadeiramente eu sou salvo na pessoa de Jesus? Então o que acontece? Hoje eu identifico. Para nós poder entender sobre se nós somos uma semente boa ou uma semente ruim, para nós entender se nós somos filhos de Deus ou não, é você caminhar dentro da Bíblia. Então quando você começa a caminhar dentro da Bíblia, você vai se identificando. E nessa identificação você vai vendo: puxa vida, realmente eu sou salvo, eu sou escolhido de Deus. Realmente eu sou, porque o Espírito de Deus está testificando comigo. O que o Chagas está falando agora, eu estou entendendo. O que o Chagas está pregando agora, eu estou compreendendo. Por quê? Porque o Espírito que habita dentro de você é o mesmo Espírito de Deus. Então ele testifica. Gênesis capítulo de número 3, versículo 15,
Vamos ver o que é que diz aqui em Gênesis capítulo 3 e 15. Então você agora vai começar a descobrir se verdadeiramente você é salvo, você é escolhido, se você é exatamente uma semente boa. Olha o que é que diz aqui, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e ele te ferirá o calcanhar. O porquê que Jesus falou isso para Eva? Porque na realidade, irmãos, precisava que aqui viessem as duas sementes. Quais são as duas sementes? A semente boa e a semente ruim. Precisava uma identificação das duas sementes. Então o que acontece? Quando Eva teve os dois filhos, todo mundo sabe dessa história, né? Adão teve dois filhos com Eva, e um deles, na realidade, Adão teve 3 filhos, né? Mas só que a história aparece mais com os dois. Quando Eva teve Abel, o próprio Deus testifica ele como uma semente boa, e Caim testifica ele como a semente mal, ou a semente ruim. Então existe hoje esses dois tipos de pessoas em cima da terra. Existem essas duas sementes em cima da terra. A semente boa é o filho. A semente boa é aquele que alcançou a sua salvação. A semente boa é aquele que entende sobre as coisas de Deus, que Paulo estava dizendo, que o Espírito testifica com o seu Espírito. Então, as duas sementes começaram ali no Jardim do Éden. A semente boa, que foi exatamente Abel, e a semente ruim, que foi exatamente o Caim. Então, nós vamos começar a entender sobre esta palavra quando nós recebemos ela e começa a se identificar. A semente boa, que é o filho da salvação ou o filho salvo, ele entende quando a gente está falando, certo? Quando a gente está falando, ele entende. Por que ele entende? Porque verdadeiramente Deus está falando com você. Verdadeiramente Deus começa a testificar no seu coração. E eu não preciso de um profeta. Irmão, eu preciso que um profeta venha para me falar sobre isso. Não. Eu sou aquelas profecias, eis que eu sou contigo, vaso, eis que eu sou contigo, meu filho. Não. Você entende? Eu sou o profeta de Deus. Nós que pregamos a palavra somos o profeta de Deus. E por isso que testificam, o Espírito de Deus testifica com você, e você entende, verdadeiramente eu sou uma semente. Qual é a semente que você é? Sou a semente boa. A semente mal, ela nasceu somente para fazer o mal. Enquanto você está ministrando sobre a vida das pessoas bondade, a semente mal está fazendo o quê? Ministrando maldade. O escolhido de Deus, ele entende das coisas do Espírito. Por isso que Deus criou as duas sementes. Foi Deus que criou? Deus criou o bem, criou o mal? Deus criou. Deus criou o bem e criou o mal. Colocou sobre a terra para que a gente possamos entender sobre essas duas sementes. Mateus capítulo de número 13, versículo 25. Olha o que é que diz aqui. Mateus capítulo 13, versículo 25. Que também é uma comparação aqui que o próprio Cristo em sua carne fez, a comparação das sementes. Mateus capítulo 13 e o versículo 25. Vamos ler o versículo 24 para entender melhor. Ora, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, 25, mas, enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se.
Enquanto a Eva crescia e produzia frutos, apareceu também o joio. Então, vindos os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arrancamos o joio? Respondeu: não. Explicou-lhe ele: porque ao separar o joio, arranca também com ele o trigo. Deixai-o crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi ao ceifeiro: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, amados, existe essas duas sementes. Existe o joio, existe o trigo. Então sempre vai existir. Quem são o joio? Os filhos da perdição. Quem é o trigo? O filho da salvação. Quem é o trigo? O filho salvo. Quem é o joio? O filho perdido. Então o que acontece? Eu não posso, pela parábola aqui, eu não posso fazer uma separação e condenar as pessoas em olhar para alguma obra que ele tem e dizer: esse daqui é joio, esse daqui é uma semente mau, esse daqui é o filho da perdição. Eu não posso fazer isso. Quem é que pode fazer isso? Somente Jesus. Somente Ele pode fazer isso. Na realidade, só Ele fez isso. Não pode não, Ele já fez. Somente Ele. Os filhos da salvação, eles entendem a mensagem da cruz. Eles entendem sobre a salvação, sobre a eleição. Eles entendem. Os filhos da perdição não. O joio não entende, a semente mal não entende. Então o que acontece? Como é que eu vou identificar sobre o joio e sobre o trigo? Até conseguimos identificar, mas não cabe eu arrancar o joio do meio do trigo. Por quê? Porque eu posso arrancar também o trigo. Então o conselho que o próprio Jesus disse: deixa crescer, porque quem vai fazer essa separação é Ele. Então muitas das vezes a gente vê pessoas fazendo obra mal e nós queremos cortá-lo, queremos arrancar. Só que esse não é o nosso trabalho. Esse é o trabalho do ceifeiro. Esse é o trabalho do Senhor. Tem muitas sementes boas. Tem muitas sementes boas que estão fazendo hoje obra da semente ruim. Tem muitos escolhidos de Deus que estão no lugar de semente ruim. E cabe a quem fazer essa separação? Eu? Não. O meu propósito aqui é somente anunciar a palavra do Senhor, é somente trabalhar, pedir a Deus para que ative a mente dessa semente ruim, abra os olhos do seu entendimento, para que ele possa compreender verdadeiramente a palavra de Deus. Para as pessoas entenderem sobre a palavra, precisa que alguém pregue. Para você ter conhecimento da verdade, precisa que alguém fale. É por isso que todos os dias nós estamos aqui nas redes sociais, no Facebook, no canal do YouTube, pregando a palavra de Deus. E a nossa oração todos os dias é que Deus abra a sua mente, para que você possa ter um bom entendimento. A nossa oração é para que Deus possa abrir os seus olhos e você consiga ver verdadeiramente a palavra de Deus. Só que os filhos de Deus é diferente. Na hora que ouve uma palavra como essa, automaticamente a sua mente é ativada e ele entende o que está sendo pregado, o que está sendo falado. Tem uns que muitas das vezes ainda dão trabalho, precisam ouvir mais, porque o sistema tem endurecido a mente das pessoas. O sistema, ele tem prejudicado muito as pessoas e não deixa que eles possam ouvir esta palavra da verdade. Mas nós estamos aqui como filhos de Deus, escolhidos, salvos, para poder levar esta mensagem do Evangelho a outras pessoas. Então o tema da nossa mensagem hoje é: somos salvos.
Como saber se nós somos? Então você vai começar agora a identificar. Se por acaso você está entendendo esta mensagem e se o Espírito está testificando com o seu Espírito, o Espírito Santo está testificando com o seu Espírito, é uma identificação. Você é salvo. Está entendendo esta palavra? Está te trazendo prazer, está te trazendo gozo, alegria? Então você é um salvo na pessoa de Jesus, porque você está conseguindo entender. Romanos capítulo de número 9, versículo de número 21. Vamos ver o que é que diz Romanos 9, 21. Para você poder entender melhor também sobre esta palavra. Romanos 9, versículo de número 21. Só que eu vou ler a partir do versículo 20, para nós entender melhor. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar o que o faz? Por que me fizeste assim? Ou não tende o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus queira mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparado para a perdição, a fim de que também deixe a conhecer as riquezas da sua glória, um vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Aí muitas das vezes, amado, tem pessoas que não entendem isso aqui. Aí acha que Deus, ele não criou o bem e criou o mal. Quando a gente pergunta assim, o diabo existe? Aí as pessoas dizem assim, existe. Se existe Deus, existe o diabo, porque é o diabo que faz o mal. Aí, por que você fala assim? É porque o sistema ensinou desse jeito. Não é culpa dele, é o sistema que ensinou. O sistema colocou na mente das pessoas que o diabo existe. E as pessoas pensam que as obras que é mal é do diabo, só que na realidade não é. Na realidade é o diabo, mas é um diabo chamado opositor, porque a palavra diabo significa opositor, aquele que se opõe contra a verdade. Então a nossa carne é um diabo, que ela se opõe contra o Espírito. O vaso de ira, aqui que Romanos, no caso Paulo estava falando aos Romanos, é o opositor do vaso de honra. E quem foi que criou o vaso de ira e o vaso de honra? Deus. Deus criou essas duas pessoas. Deus criou esses dois personagens da mesma massa, da mesma carne. Tem o vaso de ira e tem o vaso de honra. Quem são os vasos de ira? Os vasos da perdição. Não cabe eu e não cabe a você tirar ou tentar destruir esse vaso de ira, porque o próprio Deus criou ele para o dia da perdição. Qual é o dia da perdição? É um dia em que ele for destruído por total. Deus criou ele exatamente para esse propósito. O propósito que Deus criou ele foi para a perdição. E o vaso de honra, Deus criou ele para honrá-lo, a sua pessoa, para honrar o seu nome em cima da terra, honrar a sua palavra, honrar a sua igreja que somos nós. O vaso de honra é um membro da igreja, faz parte do corpo de Cristo. Então os vasos de honra, entende quando nós falamos sobre esta palavra, sobre esta ministração. Os vasos de ira, eles não entendem sobre esta palavra. Por que não entende? Porque o próprio Paulo diz que é como coceira no ouvido. O próprio Paulo disse que é fadigante ouvir esta palavra, ouvir esta mensagem. Então, meus amados, não consegue entender sobre esta mensagem. E quem foi que não fez ele entender ou não faz ele entender? O próprio Deus. O próprio Deus, ele faz as pessoas não entender essa própria verdade. Isso não compete a mim.
Mas eu que entendo sobre a mensagem da cruz, entendo sobre a salvação, entendo sobre os mistérios de Deus, entendo que eu sou salvo na pessoa de Jesus, significa que eu sou uma semente boa, que eu sou o trigo, que eu sou o vaso de honra, que eu sou o salvo, eu sou o escolhido de Deus. Não, irmão, peraí. Nós não podemos usar hoje, porque negócio de vaso é do sistema. Não podemos dizer também que somos trigo, porque é do sistema. Não posso dizer que sou a ovelha, porque é do sistema. Não posso dizer que sou semente, porque é do sistema. Nós somos diferentes, somos filhos de Deus. Vamos lá. Quando Jesus estava na sua carne, ele fazia essas parábolas para que as pessoas pudessem entender. Porque na realidade a salvação viria. A salvação não tinha acontecido ainda. Só que hoje, como somos salvos na pessoa de Jesus, nós não usamos mais esses paradoxos de vaso, de varão, de semente boa, semente ruim, mas nós somos filhos, escolhidos por Deus. Somos filhos. É exatamente o versículo que nós lemos, Romanos capítulo 8, versículo de número 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filho de Deus. Você é filho de Deus? Então o seu Espírito está testificando agora com o Espírito Santo e está entendendo esta mensagem. Mas o próprio Cristo na sua carne, ele usava parábola como essa. O próprio Deus, ele usou parábola como essa, chamando de semente, chamando de joio, chamando de trigo, vaso de honra e vaso de desonra, como Paulo também usou. Mas para que a gente possa receber esta salvação aqui na mente, para que podemos ser salvos aqui na mente, precisamos de crer, ou não? Não. O escolhido de Deus, ele não precisa disso, precisa. Paulo, ele chega a afirmar em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6. Olha o que é que diz. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Então, quando você é um escolhido de Deus, você passa a receber porque você crê. Olha o que é que diz aqui, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É tão incrível que eu para mim receber algo de Deus, é preciso só crer. Galardão, o que é galardão? É presente de Deus. Galardão é bênção dele, é algo que é recompensa do que você faz, do que você está fazendo. Então, para mim, eu preciso de crer. Irmão, você é salvo pela graça. Eu não creio. Então, já é problema seu. Mas a própria Bíblia afirma que nós somos salvos pela graça. Mas eu não creio. É porque na realidade você não é um escolhido de Deus. Como assim? Os escolhidos de Deus, ou os filhos de Deus, eles ouvem a voz de Deus. Ou não? Não. Ouvem. Os filhos de Deus, eles ouvem a sua voz. Olha o que é que diz aqui em João, capítulo de número 10, versículo de número 26. João, capítulo 10, versículo de número 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Irmão, eu não creio, sabe que esta palavra é verdadeira. Eu não creio que Cristo não é o Salvador. Eu não creio que Ele é galardoador daqueles que chegam para Ele. Eu não creio assim. O próprio Jesus afirmou. Sabe por que você não crê? Porque você não é dele. Porque você não é ovelha dele. Porque você não é escolhido dele. Versículo 26, ele está falando sobre a parábola da ovelha. Então ele diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. O próprio Jesus, ele afirma isso.
Os que crê são escolhidos. Os que crê são, como ele disse aqui na palavra, é ovelha de Deus. Mas os que não crê não são. O sistema hoje ele usa muito essa passagem sobre ovelha, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor e nós somos a ovelha de Deus. Quando Cristo estava falando aquilo ali, ele não estava falando em uma linguagem literal. Ele estava falando de uma linguagem, digamos, uma metáfora, ou numa linguagem figurativa, para que as pessoas entendessem. Por quê? Porque naquela época em que Jesus vivia, os pastores, que eram chamados pastores, eram pastores mesmo de ovelha. Pastores que cuidavam de ovelha no campo. É tão certo que Davi era pastor de ovelha. Samuel era pastor e profeta, né? Saul também era pastor. Salomão era pastor. José do Egito era pastor. Então aquele povo entendia muito sobre ovelhas, sobre pasto, sobre pastoreio. Então Cristo usou uma linguagem figurativa para que as pessoas entendessem. Mas o incrível é que o sistema cegou o nosso entendimento. Nosso não, que o meu foi aberto. Cegou o seu entendimento, o sistema religioso, o sistema evangélico. Cegou o entendimento das pessoas para não entender. E até hoje as pessoas são chamadas de ovelha dentro das igrejas. Até hoje os pastores chamam as pessoas dentro das igrejas e dizem: verdadeiramente eu sou uma ovelha mesmo. Eu sou uma ovelha de Deus. Eu sou uma ovelha de Cristo. Nós não somos ovelha, irmãos. Nós não somos ovelha. Nós somos filhos escolhidos. Nós somos propriedade de Deus. Então eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não é ovelha. Você não é semente. Você não é vaso. Você não é trigo. Aquilo ali tudo era parábola para que as pessoas pudessem entender. E aí Paulo vai dizer: nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Então os filhos de Deus entendem isso aqui. E então você que é salvo entende também o que eu estou falando. Somos salvos, como saber? Você sabe que você é salvo? Você está entendendo esta mensagem? Então se você está entendendo, meu amado, você é salvo. João capítulo 10, versículo de número 3. Vamos ver, João 10, 3. Olha o que é que diz. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e o conduz para fora. Então os filhos de Deus, eles ouvem a voz de Deus. Não precisa de profeta. Eis que eu te digo, meu servo, sou eu Deus que falo contigo. Não, isso são coisas do sistema. Deus não usa mais pessoas desse jeito. Deus não usa mais profeta. Não, Deus não usa mais profeta desta forma de profecia como usava no Antigo Testamento. Deus usa através da sua palavra, confirmando. É o que Deus está fazendo aqui agora, confirmando para você que você é um escolhido, que você é um eleito, que você é salvo, porque a sua mente está ativada, os seus olhos estão abertos e você está compreendendo esta palavra. É isso aqui, a profecia. A profecia sou eu, sou o profeta. A palavra de Deus está se revelando para você e você entende. Mas esse monte de vagabundo que tem hoje aí, que ficam profetizando para ganhar dinheiro, que ficam aí roubando a sua esperança, profetizando mentira, isso não são profetas, são carnais, joio, são semente do mal, vaso da perdição. Mas nós entendemos o que Cristo fala conosco, porque nós somos escolhidos, nós somos salvos, por isso que entendemos sobre a mensagem de Cristo. 27, olha o que é que diz aqui o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem. Você consegue ouvir a voz de Cristo? Eu poderia te chamar de ovelha, só que você não é ovelha, você é filho. Mas pela parábola aqui,
que Jesus estava falando para aquele povo judeus, aí você pode se encaixar dentro dela também. E aí você consegue ouvir a voz de Cristo. Você está conseguindo ouvir a voz de Deus? Você consegue compreender sobre as coisas de Deus? Você consegue entender? Você crê. Então, se você crê, você entende. Por quê? Porque hoje você está conseguindo ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Quando você entende sobre a palavra de Deus, que diz que você é salvo pela fé, Efésios capítulo 2, versículo 8, e entende ela e coloca ela em prática, você está se identificando como filho de Deus. Quando você entende sobre a palavra de Deus, Efésios capítulo 1, versículo de número 3, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Quando você não precisa mais daquele provérbio, ou mesmo daquele verbo, Deus te abençoe, você está entendendo, eu sou filho de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus sabem que eles já são abençoados com toda sorte de bênção. Ah, eu preciso subir um monte, fazer jejum, preciso pagar o preço para me ser ainda escolhido de Deus, porque eu não sou escolhido de Deus. Sabe por quê? Porque você não crê. E talvez porque você não é um filho de Deus. Mas os filhos de Deus, eles entendem, eles crerem. Mesmo livro Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para uma boa obra. Se você é escolhido de Deus, meu amigo, meu irmão, você não precisa ter dúvida, e o Espírito de Deus está testificando com o teu espírito que você é um escolhido, assim como como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível perante ele em amor. Você foi escolhido? Você é escolhido? Então você entende isso. Você não precisa mais correr atrás de salvação. A salvação já é garantida na sua vida. A salvação é garantida no seu espírito. Mas, irmão, eu tenho algumas coisas aqui ainda. Eu ainda fumo cigarro. Isso é carne. Eu ainda tomo uma cachaça. É carne. Eu ainda gosto de sair com 1, 2, 3 mulheres. Carne. Eu gosto de mentir. É carne. Irmão, eu ainda gosto de comer muito, sabe? Eu como até vomitar. Carne. Desativa a sua carne. Se você desativar a sua carne, você vai viver em paz. E aí, além do mais, você vai poder viver no reino de Deus. Quem tais coisas comete, o apóstolo Paulo dizendo, quem tais coisas comete não podem reinar em vida. Então, se você quiser reinar em vida, tem que entender todos esses mistérios. E você entendendo isso, você passa a viver agora em paz. Será que o salvo, o escolhido, o filho de Deus, ele passa por prova? Não. Eu sou escolhido, eu fui salvo, eu não passo por prova. Eu já estou selado aqui, não tem prova mais para mim não. Tem, filho? Tem. Olha o que é que Paulo diz aqui, ó. Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 19. Olha o que é que ele diz. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. 16. Ora, se faço o que não quero, consiste com a lei que é boa. Neste caso, que faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo falando de pecado. Como é que Paulo fala de pecado se ele diz que o pecado já foi destruído na cruz? Vamos entender. Porque eu sei que em mim existe, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o que quero é bem, e está em mim, mas porém efetuo-lo, porque não faço o bem que quero, ou o que prefiro, mas o mal que não quero, este faço.
Será que o escolhido, o Filho de Deus, o eleito, o salvo na pessoa de Jesus, ele ainda faz obras mal? Ou ainda ele tem obras mal? Tem, querido. Por quê? Porque nós estamos nesta carne. E a carne, ela se opõe contra o Espírito. Então essa carne, ela sempre vai lutar. Sempre ela vai querer derrotar o Espírito. E mesmo você já sendo salvo. Mas o que é que você tem que fazer? Desativar essa carne, não dar lugar a ela e sempre fazer as coisas do Espírito. O próprio Paulo, que era Paulo, um apóstolo escolhido por Deus, um homem cheio de ousadia, cheio de graça e conhecimento, vivendo na presença de Deus, ele mesmo dá um conselho. Eu queria tanto fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Eu faço mal. Mas isso não é de mim, porque o que tem dentro de mim é uma lei boa. O que habita dentro de mim é o Espírito de Deus. O que está por fora aqui é a carne. E essa carne maldita, ela sempre está brigando. Mas o que eu quero mesmo é fazer o bem. Então muitas das vezes, amado, você passa por essas mesmas lutas. Muitas das vezes você passa por essa mesma circunstância. Você passa por esse mesmo sofrimento e chega até a uma dúvida: será que eu sou salvo? Será que eu sou escolhido? Será que eu sou eleito? Será que eu sou filho? Será que Deus me quer? Mas isso é a carne que está colocando dentro de você essas dúvidas. Porque pela própria palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus. Somos escolhidos. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É muito bom quando você ouve a voz de Deus e de repente você tem aquela certeza: é Deus que está falando comigo. É muito bom. É muito bom quando você escuta a palavra de Deus e você entende. Significa que o Espírito Santo está testificando com o teu espírito. Então é a hora que nós descobrimos: verdadeiramente eu sou salvo. Você está entendendo esta mensagem? Somos salvos. E como saber? É o tema da nossa mensagem. Somos salvos. E como saber se somos? Então, meu amado, é fácil de a gente identificar se nós verdadeiramente somos salvos. Tem gente, às vezes algumas pessoas perguntam: e tem por acaso, tem algum salvo que estão praticando ainda obra da lei? Ou ainda estão praticando obra mal? Tem, irmão. E como tem? Tem muitas pessoas que são salvos, mas eles precisam da segunda salvação, a salvação da sua metanoia, a salvação do seu intelecto. E quem é que pode fazer isso aqui? Quem é que pode trazer essa salvação para a vida deles? Nós. Nós que temos a mente ativada, os olhos iluminados. Tem pessoas que ouvem a palavra da graça e entendem logo, e automaticamente as coisas desandam. Como assim? Ele deixa tudo para viver a graça. Mas tem pessoas que precisam ouvir uma mensagem, 2, 3, 4, 10, 30, para poder ser salvo na sua mente. Então, o segredo é você continuar ministrando a palavra. O segredo é você sempre estar falando a verdade, para que essas pessoas que são salvos e ainda vivem presa na religião, presa no sistema, eles precisam ser salvos na sua mente. E isto é trabalho meu e é trabalho seu, de levar essa salvação da mente. A salvação do Espírito já está garantida, já estamos completos. Mas tem muitas pessoas que precisam ouvir esta mensagem, esta palavra, para que eles possam ser salvos na sua mente, ser livre, ser liberto, adorar a Deus em espírito e em verdade, poder fazer aquela oração que não há mais empecilho que possa chegar até a Deus, reinar em vida e possa gozar dessa verdadeira salvação. Isso é trabalho nosso. Nós precisamos fazer isso, irmão. Precisamos pregar
para essas pessoas. Não, irmão, não preciso, deixa que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz o que ele está fazendo agora. Ele está testificando esta palavra com você porque você é filho. Ele está alimentando você porque você é filho e está entendendo esta mensagem. Mas é um trabalho meu e é um trabalho seu sempre levar esta semente, sempre levar esta palavra, sempre levar essa verdade, sempre levar o amor de Cristo, sempre levar essa salvação, para que as pessoas possam entender sobre esta verdadeira salvação. Aí quer dizer que depois que eu entender que eu sou salvo, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Se você for forte o suficiente para aguentar a pé, filho, aguentar a sola, faça. Porque tudo que você semeia, você vai colher. Se você semear na carne, vai colher na carne. Semear no Espírito, vai colher no Espírito. Não é porque eu entendo sobre esta salvação, que eu já sou salvo na pessoa de Jesus, que agora eu vou fazer o que dá na telha. Não, isso é libertinagem. E tudo que você planta, você vai colher. Hoje tem muitos pessoas que entenderam, entre aspas, a graça, e diz que hoje é salvo para sempre, então pode tomar cachaça, pode fumar maconha, pode se prostituir, pode roubar, pode matar, pode fazer o que quiser, porque na realidade ele já é salvo no seu espírito. Tudo bem, você quer fazer isso, faça, mas as consequências vai vir, porque você está plantando na carne, e a sua carne vai pagar o mesmo preço. Se você mata, você vai morrer. Se você rouba, você vai ser roubado. Se você mente, também vão mentir para você. Se você trai, você vai ser traído. Se você está praticando mal, um mal também vai vir sobre você, porque a lei da semeadura de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, certamente ele vai colher. É claro que o eleito de Deus, o escolhido de Deus, que entende isso aqui, ele não vai praticar mais essas obras. Por quê? Porque hoje ele está exatamente trabalhando pelo Espírito e mortificando todos os dias a sua carne. Todos os dias ele desativa a sua carne. A sua carne tem vontade, tem seu desejo, tem vontade de fazer mal, como Paulo estava dizendo. Mas quem manda aqui agora não é mais a carne, e sim o Espírito. Confesso para os irmãos que a minha carne hoje queria ficar o dia todo dormindo. Dá uma olhada como é que estão meus olhos. Estão baixos. Estou passando por umas dificuldades de saúde. Mas o meu espírito estava saltitante de alegria, querendo chegar esse horário, esse momento, para ministrar a palavra e testificar para vocês que eu sou filho de Deus. Testificar para vocês que eu sou escolhido, que eu sou salvo na pessoa de Jesus. E o bom é que você também está entendendo sobre esta palavra, porque o Espírito de Deus está testificando com o seu Espírito. E você entende a mesma mensagem. Eu tenho as minhas falhas na carne, tenho como Paulo também tinha, tenho como você tem. Mas eu tenho uma certeza que eu sou salvo na pessoa de Jesus. Então eu tenho que fazer o que agora? Obra de salvo. Eu tenho que produzir os frutos de salvação. Os frutos que está escrito em Gálatas capítulo de número 5 e o versículo de número 21, esses frutos têm que imperar na minha vida. Esses frutos têm que aparecer. 22, que diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor. Você tem que ter esse amor dentro de você. Você tem que amar. Alegria. Pessoas que só vivem triste, só vivem derrotado, contando derrota, não tem alegria, não tem paz, porque falta os frutos do Espírito sobre a sua vida. Longanimidade, ele não sabe nem o que é isso. Bondade, não tem bondade na vida dele. Por quê? Porque ele é mau. Mas quem tem os frutos do Espírito e quem é escolhido por Deus, ele vive nisso aqui. Ele é fiel, ele é bondoso, é amoroso, ele tem paz. Camarada chega, fala o que fala com ele, quer dar na cara dele, mas ele é manso, tem mansidão, ele consegue apaziguar as coisas, porque o fruto do Espírito está sobre ele. E aí ele diz:
mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque são frutos do Espírito, fruto do Espírito que está dentro de nós. Qual é o Espírito? Fruto do Espírito Santo. Se você vê um cristão que diz que é cristão, que é filho de Deus, ele perturbado, sem paz, ele precisa ter esses frutos na sua vida, ter paz. Se você vê um filho de Deus triste, sempre, toda vez que você fala com ele, ele só fala de desgraça, só fala de derrota, só fala de tristeza. Precisa que esta alegria de Cristo apareça na vida dele. Aí o cara diz que é cristão. Cara, eu sou cristão. Caloteiro, meu irmão. Vive dando calote em todo mundo. Compra, não paga. O nome dele está no SPC, no Serasa. Em todas as lojas o cara compra, nunca paga. Vive golpeando todo mundo. Isso significa que ele não tem fidelidade. Estou falando de obras materiais. Não estou falando de espiritual. Significa que ele não tem fidelidade. O seu companheiro, o seu vizinho, o seu amigo está precisando de ajuda, mas ele não ajuda porque as suas obras são mal, ele não tem a bondade dentro dele, porque falta o fruto do Espírito. Não consegue ouvir um conselho, não consegue dar um conselho, não consegue conversar com ninguém, não consegue ajudar, não consegue abraçar, porque ele não é longânimo. E os frutos do Espírito, ele vai começar a nos moldar. É amoroso, ele tem paz, ele tem bondade, tem longanimidade, tem domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Então, meu amado, eu acho que deu para você identificar agora quem você é. Somos salvos. Como saber se somos? Então, esta é a mensagem de hoje que eu estou deixando para vocês. E não pense que eu estou só apenas pregando para vocês. Não. Cada vez que eu prego, eu estou pregando para mim mesmo. Primeiro ouvido a ouvir esta mensagem é o meu, porque fica mais perto da minha boca. Primeiro coração a chegar a mensagem é o meu. Coração aqui, coração aqui. É o meu. Primeira pessoa a meditar e refletir sobre tudo que é pregado sou eu, porque na realidade eu estou falando para mim mesmo. Então cada vez que eu prego uma mensagem, eu começo a refletir sobre a minha pessoa, como eu estou vivendo. Então esta pregação primeiro é pregado para mim, depois é transmitido para vocês. E aí eu começo a fazer aquele autoexame, eu começo a usar da teologia a exegese. E eu começo a me examinar como é que eu estou. E aí eu vejo, eu preciso mudar nisso. Eu sou um cara que tenho a carne ainda um pouco ativada. De vez em quando eu sofro raiva, sou ignorante, começo a dizer as coisas com as pessoas, não trato as pessoas com longanimidade. E eu tenho que mudar. E automaticamente eu começo o quê? Desativar a carne. E aí eu começo a mudar. Eu sou um cara triste, só vivo com cara feia, parece um delegado, não sorrio para ninguém. Não, tem que mudar. Eu sou alegre, eu sou feliz, eu tenho paz, eu tenho amor. Eu tenho que mudar. Porque quem é filho de Deus, a mudança nele, aonde ele chega, as pessoas percebem. Existe um brilho, porque o Espírito Santo está dentro dele. Ele é luz para o mundo. Aonde ele chega, ele transmite aquele sabor gostoso, porque ele é o sal da terra. Aonde ele chega, as pessoas querem conversar com ele, querem estar com ele, querem viver com ele, querem ter um momento de comunhão com ele, porque se sente bem. Quando é filho de Deus, eles se identificam e eles se aproximam e sabem muito bem que verdadeiramente isso aí é um servo de Deus, um amado de Deus, e o meu espírito, ele testifica com ele. É muito fácil, irmão, de vocês se identificarem se nós somos salvos. Como é que vocês sabem? Muito simples. A sua palavra não é amarga.
E mesmo que seja verdade, mesmo que seja amarga, aquela palavra que você fala para as pessoas para acordar, ele diz assim: rapaz, que coisa maravilhosa. Eu nunca pensei, cara, que eu ouvi uma palavra que me despertasse, que me acordasse, que fizesse eu entender verdadeiramente os mistérios de Deus. Tem pessoas que já disseram para mim aqui várias vezes, irmão, várias: eu não vou mais assistir a tua live, porque tu fala muito de sistema. Tu fala muito dos pastores, tu fala muito dos evangélicos, dos cristãos, dos crentes. Eu não quero mais ouvir sua mensagem. Quando de repente eu estou pregando, aí de repente eu vejo lá a pessoa chegando. Aí meu coração se alegra. Eu fico feliz. Por quê? Porque eu sei que a minha palavra, por máximo que seja amarga, que seja desagradável para ele no momento, mas é porque eu estou mexendo em alguma coisa que não agrada a ele. Mas o próprio Espírito testifica e diz assim: vai lá, assiste o Chaga pregando, vai lá, eu vou falar contigo através dele. Ele é meu profeta, ele é escolhido. A palavra que ele lê não é minha, não é dele, é minha. E você sabe que eu falo contigo. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Eu já te abençoei com toda sorte de bênção. Você já é salvo, você sabe muito bem disso. Antigamente te chamava tu de ovelha, mas hoje eu te chamo de filho. Antigamente te chamava de vaso, mas hoje eu te chamo de escolhido, de eleito. Antigamente te chamava você de varão, hoje eu te chamo de propriedade exclusiva minha. Antigamente eles olhavam para você e via apenas você como uma semente. Hoje eu vejo você como um fruto, produzindo muitos frutos para a minha glória. É isso que Deus sempre vai falar com você. E aí o próprio Pedro, escrevendo Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vós sois raça eleita. Você foi elegido, filho, e não precisou de tantos votos não, só um, somente o voto de Cristo. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Você só é dele, somente de Deus. Somente de Deus. Não existe um diabo que quer te levar para o inferno. Deus te escolheu, te elegeu e pronto, filho, você é dele. Você é propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está em treva ainda? Não está mais em treva não, filho. Deus já te tirou daquelas trevas. Sabe o que é treva? A gente identifica treva como escuridão, não é isso? A gente identifica trevas como uma noite escura. Só que tem muitas trevas em nossas vidas que é a mesma coisa, como fosse uma noite escura. É como fosse esses momentos difíceis que a gente passa, irmão. Chamamos de treva. Que é você vê somente dificuldade, você só vê lutas, só vê sofrimento, só vê angústia. Isso é treva. Mas eu quero dizer para você hoje, como profeta de Deus, não aqueles profetas que profetiza besteira, mas como profeta de Deus, para você entender, a sua mente ser aberta e seus olhos serem iluminados. Você foi escolhido por Deus. Deus tirou você dessas trevas e colocou você para reinar na maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele já lhe transportou. O que você precisa agora é começar a declarar tudo isso na sua vida. Como é que eu faço, Chagas, para declarar essas coisas na minha vida? Todos os dias. Você não vai dizer que Deus me abençoe, mas você vai dizer: eu já sou abençoado. Você não vai dizer: eu preciso de ser salvo. Você vai dizer: eu sou salvo. Pela fé eu sou salvo na pessoa de Jesus. Você não vai dizer que precisa pagar preço para alcançar essa salvação. Você diz: o preço já foi pagado na cruz, Jesus. Em vez de você ficar pedindo, agora agradeça.
Em vez de você ficar murmurando, agora glorifica. Em vez de você ficar lamentando, agora exalta o nome dele. Em vez de você ficar proclamando coisas ruins para a sua vida, agora começa a determinar, a declarar coisas boas. Eu sou bonito. Todo dia eu me levanto, irmãos, na frente do espelho que eu chego e digo assim: eu sou bonito e gostoso. Eu levanto, bato uma foto e diz: eu estou mais bonito do que ontem, estou mais abençoado do que ontem, sou mais santo do que ontem, sou mais poderoso do que ontem, sou melhor do que ontem. Eu sou um escolhido de Deus, eu sou propriedade exclusiva dele, eu sou o sal da terra, sou a luz do mundo, eu sou a igreja de Cristo, como nossos amados somos, junto a igreja de Cristo na terra. Começa a declarar essas coisas na sua vida. Começa a declarar que você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. Quem é filho de Deus está entendendo o que eu estou falando. Começa a declarar, irmão. Quando você começa a declarar, você começa a entender tudo isso. Então, meu amado, como é que você está se sentindo hoje? Como que você está se vendo hoje? Vem a identificação agora? Você pode dizer: eu sou filho de Deus? Como em Romanos, que nós lemos a nossa leitura, capítulo de número 8, versículo 16. Você pode dizer isso para você mesmo? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filho de Deus. Irmão, mas tem cada luta todos os dias, entendeu? As pessoas me apontam, as pessoas me julgam, me chamam de herege, falso profeta, anticristo, abestado, louco, filho não sei de quem, que eu não sou nada. É eles quem veem isso em você, é eles que dizem isso de você. Mas você sabe que você não é nada disso. Você sabe que você é escolhido. Você sabe que você é filho. Você sabe que você tem um dono, que o dono é o nosso próprio Deus. Então, meu amado, declare hoje na sua vida que você é. Declare na sua vida que você é salvo. Declare na sua vida que você é eleito. Declare na sua vida que você é abençoado. Declare na sua vida hoje que você é mais do que vencedor. Declare na sua vida que você está em Cristo Jesus e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Declare na sua vida que você é o templo e a morada do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19. Declare para Ele, faça uma declaração para Ele, e aí você vai ver que as coisas tudo irão mudar na sua vida. O que nós precisamos é entender sobre isso, para que as coisas possam mudar. Hoje eu vejo as coisas andando de forma diferente. As pessoas me xingam, me apontam, me acusam, me ameaçam de fazer BO contra a minha pessoa porque eu falo a verdade. Me ameaçaram até de me matar, mas eu não estou preocupado, porque quem está em Cristo Jesus... Quem está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Eu estou em Cristo Jesus? Então não tem condenação para mim, meu amado. E se por acaso acontecer de essa carne tombar hoje, o meu espírito vai morar com Deus, porque Ele me escolheu. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Começa a declarar isso na sua vida, tá bom? Então esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Sejam bem-vindos a todos. Hoje eu não li nenhuma mensagem, né? Não li nenhuma mensagem, eu vi que chegou muita gente aqui, uns desejando uma boa tarde, graça e paz, a paz do Senhor. Então eu desejo para todos esta paz maravilhosa. Para o Salles que chegou por último aqui, Pacararu, né? Pacararu, parece que é. A Eli Santos, que também chegou, que é a minha nora. O Silvio do Corte, meu amigo, a irmã Rosana Oliveira, irmão Enéas, que também está conosco, irmã Maria José Silva,
Creuza Rodrigues, Francisco Almeida Siqueira, Lauro, que é o nosso amigo o Play, né? Júnior Ribeiro, que é o meu sobrinho, Pastor Robson, que sempre está conosco, Salvelina, que é a minha irmã, Josimar Xerém, nosso amigo de Ocaras, Rafael Mesquita, Rio de Janeiro, Cida Ferreira, Denilton Teixeira, Elisângela Matias, Jufen, esse nome aqui é em inglês, eu não entendo, Thelma Freire, Célia Barbosa, Batista Teixeira, Lu Freita, Emanuele Rodrigues, Messias Rodrigues, Ruge, Range, também é dos exterior, que eu não sei esse nome, tem outro nome aqui em inglês também, Stephanie, irmão Elias, Orlando Barreto, Márcio Silva, Ângela Maria Dias, Cássia Moura, Antônio Araújo, que são as pessoas que eu consegui identificar aqui na minha live. Mas tem muita gente que estão também na sala com a nossa amiga Cássia Moura. Desejo a todos vocês a melhor tarde, tá bom, amados? Desejo vocês a melhor tarde. Não vou dizer que Deus abençoe, porque vocês já são abençoados com toda sorte de bênção. E eu declaro sobre a vida de vocês melhor tarde, melhor noite, melhor dia para todos vocês. Vocês não são vencedor, vocês são mais do que vencedor. Como todos os dias nós chegamos a dizer, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Declare isso na sua vida. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Como diz também em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4, continuação. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Flávia Leite, seja bem-vinda também. Graça e paz para você. Nós fomos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8, que diz: pela fé sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós já fomos salvos pela pessoa de Jesus. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13. Ele nos libertou, Ele é Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 16, que nós lemos hoje. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filho. Eu sou filho e você também é filho. Então é essas promessas de Deus na nossa vida que hoje eu declaro na sua vida. 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 19. Não sabeis vós que sois o templo e a morada do Espírito Santo? Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Declaro sobre a sua vida hoje também que você é membro desta igreja. Você faz parte desta igreja de Cristo. Graça e paz a todos, melhor tarde para todos vocês, e se Deus nos permitir, às 21 horas, nós estaremos mais uma vez com um papo em graça, e eu conto com você, e gostaria de fazer um pedido especial a você, para você ir lá no nosso canal Evangelho da Graça, essa mensagem vai para lá, certo? Evangelho da Graça, e se inscrever, dando um apoio lá e assinando o sinozinho de notificação. Toda vida que a gente colocar uma mensagem lá, você vai receber a notificação e vai ver a mensagem, tá bom? Graça e paz para todo o povo de Deus, melhor tarde para vocês e até a noite, se Deus nos permitir.